Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Estou aqui para falar da semana que vai, do dia 9 ao dia 15 de novembro. Semana histórica, pessoas! Eu nem acredito o que aconteceu nessa semana. Vamos lá. Ponto a ponto, vai ser hoje um longa-metragem. Se prepara, pega pipoca, né? Já se concentra. Antes de qualquer coisa, recados maravilhosos. O meu manual 2021 vai sair. Semana que vem eu lanço, tá? Vou avisar vocês aqui bonitinho. Porém, quem quiser ser anunciado não. Quiser ser avisado um pouquinho antes, se inscreve no meu site tiffanyjusto.com/contato. Eu vou deixar o link, enfim. Preenche lá o formulário, porque assim que lançar, você preenche, eu não vou mandar nada, mas assim que lançar, se você tiver no meu mailing, eu já aviso que ele vai estar pronto. Lembrando, tá? Rapidinho, semana que vem eu explico melhor o que é o manual. Só lembrando, tá? Manual 2021, ele é um curso online, gravado, que eu tenho lá que eu vou pôr lá na plataforma Hotmart, para você planejar o ano de 2021, que vai tá incrível, super vai precisar, tá? Vai estar precisando de um curso para ajudar, para você pegar a energia coletiva que eu apresento aqui e interpretar no teu mapa individual, aí que a coisa começa a ficar gostosa. E esse ano eu dei uma boa aprofundada e tô ajudando bem a pessoa que tipo manja pouco e precisa aprender, tá? Então ele tá bem cheio de recursos e muito longo. Não acabei de gravar, tá? Ele vai ser lançado por módulos. Eu lanço e ele vai aparecendo cada semana lá no teu curso, enfim, eu vou lançando os vídeos, tá? É muito conteúdo mesmo. E só para esclarecer, planner é outra história, tá? Manual é esse curso, vídeos online e tal. O planner é como se fosse uma agenda astrológica e vai sair depois, no final do mês, tá? Depois eu aviso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é assim, vou esperar esse para ver o que é esse. As duas coisas são completamente diferentes, tá? Então são duas propostas que na verdade elas se complementam, ok? Então, vai sair, eu tô tudo animada, muito bem. Vamos ao que interessa. Pessoas, eu tenho tanta coisa pra falar que não vai dar tempo, tá? Não vai dar tempo. Porque eu tenho 2 páginas de roteiro e eu sei que não vai dar tempo. Então vamos lá. Primeiro eu vou dar o panorama da semana, que é... Ai, que coceira! Espontânea, né? Eu vou dar o panorama da semana, que é o pano de fundo da lua nova. Então eu tô falando essa semana aqui e já é a informação que tá se amontoando para a lua nova, que vai acontecer no domingo, bem no final da nossa semana astrológica aqui, tá? Primeiro vamos falar de Mercúrio. Lembra que Mercúrio estava retrógrado? Lembra que Mercúrio começou a andar para frente? E lembra que eu falei para vocês que ele ia estar muito tenso por causa da quadratura com Saturno? Eu falei confusão não, tensão na comunicação, porque Saturno, tudo que ele toca, ele deixa difícil, ele põe obstáculos, ele deixa desafiador, né? Ele burocratiza. E o que foi isso senão essas eleições, gente? E os memes maravilhosos que postaram, incríveis, porque que eleição, 3, 4 dias para resolver um negócio? Enfim, por quê? Símbolo, né, do que, lembrando, a astrologia é um espelho, o que tá em cima é como o que tá embaixo. Então, se aqui em cima a gente tinha essa energia de comunicação, dados e informação recebendo tensão, foi isso que a gente viu aqui embaixo. Então foi um espelho claro e evidente dessa semana. Só que agora ele já tá caminhando, né? Já saiu da maior área de tensão, que foi no começo da semana passada, e ele vai até semana que vem influenciar bastante pra gente no sentido de trazer muita agitação mental, irritação. Sabe quando a gente tá pilhado e não consegue se concentrar? Vai ser difícil se concentrar, né? Eu realmente essa semana não conseguia me concentrar, só conseguia ver a eleição e ter dor de cabeça, né? Enfim, não sei vocês, mas foi bem difícil. Porque semana que vem
tá? Não dentro dessa semana de astrológico aqui, mas semana que vem ainda ele vai fazer oposição a Urano, que ele vai voltar para Escorpião e vai fazer oposição a Urano, que é o que eu tô explicando aqui. Então, ele ainda vai trazer esse tipo de agitação mental. Então, estejam, né, preparados para enfrentar essa energia por aí. A Vênus tá em Libra, já faz um tempinho, e por que ela entra aqui no meu clima astrológico essa semana? É porque ela vai, claro, quando tá passando num signo cardinal esse ano, encontra, né, a nossa grande tensão. Então a Vênus vai fazer, explicando, né, quadratura com Saturno, Júpiter e Plutão e oposição a Marte essa semana. Então o que isso significa? No comecinho da semana, logo na segunda, terça-feira ali, ela vai fazer uma oposição a Marte e vai formar uma quadratura em T aí, que vai ficar operando a semana toda. Então, pro amor, pro afeto, pra beleza, pra diplomacia, tá péssimo, tá? Tá péssimo. A gente não vai sentir tanto prazer nas coisas e vai enfrentar esse tipo de conflito. É isso que vai estar coletivamente, rolando. Então, paciência, o tempo não é o melhor momento de cortar o cabelo super diferente, porque você pode se arrepender. Isso é só uma bobeirinha, tá? E os romances, o afeto, assim, não tá incrível, sabe? Mas também isso daqui não muda o mundo, tá? As outras coisas são muito mais fortes. Mas fica esse recadinho aí de se essa semana você experienciar coisas não tão agradáveis, você já sabe. E também aqui ter aquela DR talvez não seja o momento, né? Mas o que é muito mais importante do que isso? Sim! Marte vai ficar direto. Ai, eu tô tão feliz. Vamos pro que importa, né? Porque isso aqui importa. O que eu vou falar de agora pra frente é o mais importante, tá? Sexta-feira, 13 de noite, Marte começa a andar pra frente oficialmente. E eu tenho que dar parabéns pra minha mamãe, que faz aniversário nesse dia. Mãe, eu te amo, você é incrível, tá? E aí, o que acontece? O que isso significa? O que significa Marte andando pra frente? Nós estamos nesse enrosco de Marte em Áries desde junho, que não é uma coisa ruim por si só. A questão é os aspectos que ele formou, né? Eu falei que 2020 foi um motim, né? Todos os ciclos que se formaram e fizeram aspectos entre si, foi realmente um motim para transformação coletiva. É evidente isso, assim. Então, desde junho a gente tá com essa energia de Marte em Áries, que por si só não é ruim, só que o que aconteceu foi que criou esse aspecto de tensão para a tripla conjunção em Capricórnio. E ficou ali. Então o fato do Marte agora andar para frente é a questão de começar a resolver tudo que a gente bagunçou em 2020, certo? Então vamos lá. Tudo ali em Capricórnio e o Marte em Áries em 2020, causando. Então primeiro ele andou pra frente, começou a ficar retrógrado, andou pra trás. Então quando ele andou pra frente, ele bateu nos 3. Quando ele andou pra trás, ele bateu nos 3. E agora, começando a andar pra frente em novembro, quer dizer que ele vai reencontrar os 3 em Capricórnio. Tiffany, o que significa isso? Gente, eu tenho que explicar as coisas pra quem entende de astrologia e para quem não entende de astrologia. Não dá para fazer aqui só... Eu não consigo tirar as coisas do chapéu sem falar os aspectos astrológicos, que eu acho um desrespeito com a astrologia e com vocês. Mas também eu não posso fazer tão difícil só falar de aspectos astrológicos. Só dando esse recado, tá? Tem que agradar os dois. Tem que falar os dois, não tem jeito. Então o que acontece é que é o seguinte. Qual que é o plot twist dessa história? É que o retorno de Marte a andar para frente vai encontrar esses 3 planetas aqui em outro signo. E isso é incrível, tá? Marte começa a andar para frente agora e no dia 23 de dezembro tem vídeo sobre isso, tá? É só procurar lá no meu negócio que tem. Só que no dia 23 de dezembro ele vai reencontrar o primeiro deles, que é Plutão. E aí, beleza, Marte vai estar em Áries e Plutão vai estar em Capricórnio. Então a gente vai ver os conflitos de poder vindo dessa energia que a gente trabalhou em 2020. Então vai estar na mesma temática, que é tudo que a gente já está vivendo, não preciso nem falar o que a gente está vivendo. Só que qual que é o plot twist? Quando ele for encontrar Saturno e Júpiter, já vai ser
esses dois aqui em Aquário e Marte em Touro. E essa é a grande questão, porque eu tenho falado para vocês, 2020 só acaba em março. Lembra que eu sempre brinco sobre isso? Por quê? Todos os ciclos que se formaram em 2020 terminam ali, tá? Toda bagunça termina, mas tipo nos 45 do segundo tempo, porque é bem no finalzinho de dezembro mesmo. E o conflito que vai ter em 2021, porque vai ter, tá? Não tenha... Eu vi um meme maravilhoso que era assim, o menino eu entrando no banho no 31 de dezembro achando que todo o coronavírus e tudo vai sumir assim que virar o ano, né? É verdade, gente, isso continua, né? Essa questão toda que a gente tá vivendo não vai desaparecer do nada só porque virou o ano. Só que o que acontece? O conflito de 2021 é completamente diferente do conflito de 2020. A gente vai mudar a temática radicalmente e eu vou falar sobre isso depois. Então, esse Marte direto, ele é tão importante porque ele é isso que eu tô dizendo pra vocês. É agora que ele fala, eu vou resolver, só que quando eu digo resolver não quer dizer que é bonitinho, tá? A gente tá falando aqui de conflito. Eu vou resolver toda a intriga que eu criei durante esse ano, que começou em março, com a entrada dele em Capricórnio, teve toda aquela... quando Marte fez conjunção a eles em Capricórnio, agora ele tá em Áries, fazendo a primeira quadratura, a segunda quadratura, e indo agora, ficando direto, em direção à terceira quadratura. Então, pessoas, se preparem, porque agora as coisas começam a se resolver. No nível coletivo, a gente vai ver muita intriga, muita treta. E adivinhem as datas das tretas? Ah, é lógico, é na posse do Biden. Ah, tinha que ser. Calma. Isso acho que vai ter que ser em outro vídeo, tá, gente? Porque não dá conta. Isso aqui, gente, é muito emocionante pra mim como astróloga. Eu fico lá, né, parece uma louca. Meu quarto é cheio das coisas assim, sabe? Os números tudo, as coisas tudo. Eu pareço FBI lá, eu adoro. Gente, eu adoro não o que tá acontecendo, tá? Por favor, né? Pelo amor de Deus. Óbvio que é horrível, só que eu adoro estudar isso. Tem que explicar, gente. Eu tenho que explicar essas coisas. Então, o que acontece? Essa, pra mim, é o alívio. Apesar de que ainda tem muito por ser vivido, sabe assim, agora, tudo que tava travado na vida de vocês, entre Áries e Capricórnio, vai começar a desenrolar e já tá começando, e é por isso que eu tenho falado tanto dessa semana aqui, tá? Tô há muito tempo falando pra vocês, pessoal, a semana lá da Lua Nova é uma semana emblemática e tudo por causa desses eventos todos, tá? Então é agora que a coisa começa a se desenrolar, amparado por essa Lua Nova em Escorpião que eu vou explicar agora. Mas antes disso, o que mais que a gente tem essa semana? Um dia antes do Marte direto, a gente vai ter a conjunção de Júpiter e Plutão. Super importante, é a terceira vez. Eu não vou explicar muito sobre ela porque eu já falei dela tantas vezes, mas é o último toque, tá? Foi em abril, foi em junho e vai ser agora, esse último momento. Júpiter sendo expansão, Plutão sendo morte, transformação, renovação, poder, né? E Júpiter sendo exageros. Então é só ligar essas palavras e a gente vai ver exatamente o que a gente está vivendo agora. A gente viu a expansão do coronavírus com esse aspecto em vários, né, nesses momentos aqui. A gente viu exageros de poder para todos os lados, né? E o interessante que eu comentei já algumas semanas atrás é que esse aspecto aqui fica exato nos 22 graus de Capricórnio. E eu lembro de gravar o Manual 2020, vocês que compraram o Manual 2020, seus maravilhosos, eu comento lá nos vídeos falando, esses 22 graus é os 22 graus lá do coronavírus. Naquela época eu não falei isso. Mas o que é? 22 graus, pessoal, é onde aconteceu o encontro de Saturno com Plutão em janeiro, que foi o que trouxe o coronavírus para a humanidade. E agora a gente está vendo o aumento do coronavírus, mais uma vez, e a gente está vendo esse desenrolar das questões. Eu não sei se vocês deram uma lida por aí, mas muita gente está falando. Um dos motivos do Trump não ter sido reeleito, eu ainda nem falei sobre isso, é por causa do coronavírus, né, da pandemia, da atitude dele em relação à pandemia. Então é interessante ver o resultado aqui de uma coisa que surgiu lá, o coronavírus surge nesses 22 graus de Capricórnio, e hoje a gente está vendo alguém que não foi eleito, que passa essa energia super forte nos 22 graus
e não foi reeleito por causa dessa questão, sabe? Então, não tô fazendo julgamento nenhum aqui não, eu tô só explicando a astrologia mesmo. Então é interessantíssimo como a astrologia funciona como um espelho. Então foi enfatizado aqui o grau da pandemia. Então as chances da gente ter, né, esse aumento de casos, não precisa ser astróloga, é só você olhar lá, tá rolando já na Europa, muito forte. Não sei se vai reverberar aqui ou não, não sou nem adivinha, nem mandinar, nem cientista, né? Mas a gente tá vendo isso, pelo menos na Europa, tá se mostrando. Eu fui olhar, como é que chama aquilo? Os gráficos estão subindo. Eu fui estudar os gráficos e realmente isso está acontecendo. Então, muito, muito importante essa semana. E por último da semana, a gente tem no dia 15 de novembro a lua nova. Tudo isso que eu falei é a lua nova. Só que aqui, o que eu preciso comentar essa lua nova abre a temporada de eclipses. Então, é como se a gente agora vai resolver o ano de 2020 inteiro e ainda vai ter eclipse em cima disso. Essa lua nova é excelente porque ela faz... Imagina assim, né? Tá todo mundo brigando e essa lua nova, na vida pessoal da gente, né? E também no coletivo, é sutil, mas é meio que assim. Tá aquela treta, assim, como se fosse um ringue lá, né? Todo mundo brigando ali. Aí a gente não vê saída, tá? A gente não vê saída e tal. Só que essa lua nova é uma semente de uma porta mágica que vai se abrir, tá? Porque ela faz um sextil perfeito. Ela acontece no dia 15 de novembro, às 2 da manhã. E ela vai criar um sextil perfeito para essa briga, né? O sextil é um aspecto favorável na astrologia. Então ela acontece às 2 da manhã, nos 23 graus de Escorpião. Então assim, na vida de vocês, em 2020, talvez, se você conseguir fazer esse raciocínio, reflete, tá? Assiste o vídeo lá também sobre Capricórnio, Áries, não sei o que lá. Mas para assim para pensar. Aonde você tem Capricórnio, você foi chamado para transformação. Então, para todo mundo, imagina, na sua vida hoje você é como se você estivesse num campo das suas ações, do resultado das suas ações. Então, em 2020, você foi obrigado a parar e a observar o campo da sua vida. Aí você pode ter olhado e visto que, nossa, meu campo tem muita coisa, tem fartura, olha que maravilhoso, mas eu vou plantar mais, porque tá precisando plantar mais. Ou pode ser que você tenha se dado conta em 2020 que o teu campo tava largado, cheio de erva daninha, com lata de cerveja lá no meio, né, das gramas crescidas, tudo assim, e você foi ter que observar isso, né? Você foi confrontado com a realidade das suas ações, de como que tá a sua vida. Então, se você foi negligente, foi isso. Foi só o resultado das suas ações. Então, claro, a pandemia, toda essa situação, num nível individual, pessoal, trouxe a necessidade de refletir sobre esse seu campo de vida, entende? Então, os espertos em 2020 começaram a limpar esse campo, começaram a plantar, tá? Então, de alguma forma muito profunda, vocês foram plantando, porque não tinha espaço para diversão, não tinha espaço para expansão, não tinha espaço para imaginar um futuro. A energia de Capricórnio trouxe a gente para o momento presente, para a necessidade de plantar, para colher daqui a um tempão. Então, os espertos começaram a plantar, investigar internamente, entendam a metáfora. E aí o que acontece? Já começou a se observar os crescimentos para algumas pessoas, só que isso a gente vai começar a ver muito forte a partir do ano que vem. E essa lua nova, né, dentro dessa metáfora, é a gente acordar, né? Porque a gente tá indo dormir há muito tempo só plantando, suando, sem se divertir. Não tem nem uma cervejinha lá para vocês tomarem no fim do dia, porque não tinha, acabou. E aí quando vocês vão acordar a partir dessa 15 de novembro, metaforicamente vocês acordam e olham e começou aquele verdinho a sair. Porque antes era só intenção, vocês plantam e só tinha o sonho de que um dia aquilo poderia dar alguma coisa. E na verdade vocês estavam tão cansados que pararam de sonhar e imaginar que poderia ser melhor. Só que essa lua nova, por trazer toda essa energia de pano de fundo que tá rolando, é assim, sabe quando você vê aquele verdinho e você fala, gente, olha,
eu acho que vai nascer uns negócios legais aqui, porque poderia não chover, entende? Então essa lua nova, metaforicamente, traz... A pessoa profunda, né, gente? Pessoa profunda. Então ela traz esse potencial. Então se você também entende um pouquinho do teu mapa, viu lá no Manual 2020, você olha lá aonde você tem escorpião, porque é ali que você planta essa semente agora. Então façam uma meditação de sábado para domingo, reflitam sobre esse 2020, tá? Porque é agora que começa a desenrolar e essa lua nova é esse potencial, essa semente de começar a sair desse enrosco que foi o ano de 2020, certo? Muito bom, ótimo. Sem falar, já falei, né, que abre a temporada de eclipses, então a gente vai observar muitas mudanças a partir de agora, só que tem muitos climas, né? Vamos semana a semana, porque, né, não dou conta. O que eu quero falar, que eu ainda tenho 10 minutos antes desse vídeo parar, porque minha câmera para nos 30. Eu não sei editar, tá? Eu não edito. Então chegando 30 tem que parar. Como eu avisei que era longa-metragem, agora fica quem quer ver a minha questão aí de observar o que rolou nas eleições. Eu tinha comentado uns climas atrás, algum pessoal até veio conversar comigo, sobre o meu palpite, que eu falei palpite, né, sobre a vitória do Biden, que eu não via o Trump sendo reeleito. Por quê? Simplesmente, ano que vem a gente vai mudar a energia completamente para a energia de aquário, né? E eu vou fazer vários vídeos sobre isso para explicar para vocês a minha visão de 2021 e vou falar melhor lá na frente. Só que o que acontece é, a astrologia sendo um espelho, eu não tenho como imaginar que em 2021 para frente viria de novo essa energia de conflito, busca de poder e autoridade com muita força, conservadorismo. Por quê? Gente, é simples assim. Eu não fui olhar, eu conheço o mapa do Biden, eu conheço o mapa da vice, que aliás, quero falar muito sobre ela ainda. Eu conheço o mapa dos três envolvidos nesse momento. Eu não fui necessariamente olhar e falar, olha, o Trump vai sofrer eclipses, e vai mesmo, no Sol e Lua dele, então isso significa que ele vai perder, que ele vai ganhar. Não foi essa a minha ferramenta para dizer que o Biden ia ganhar. Foi simplesmente a intuição e percepção de que a partir de 17 de dezembro, Saturno entra em Aquário, no dia 19 de dezembro, Júpiter entra em Aquário, e no dia 21 de dezembro eles se encontram em Aquário, que é 20 anos, a cada 20 anos isso acontece, e é a finalização de um ciclo de 200 anos, coisa que eu tô explicando para vocês há muito tempo. Então, tudo isso vai entrar em Aquário. 2021, a temática de Aquário se repete para todo lado, tá? Eu sei o ano de 2021 de cor, porque eu tô gravando o manual. Então, Aquário para todo lado. E em 2023, Plutão entra em Aquário primeiro, tá? Então, o que tudo isso significa? O que é Aquário, pessoas? Aquário, ele é um signo da ciência, ele é um signo da tecnologia, ele é um signo de inovação, do coletivo, do humanitarismo, de pensar, de não pensar em si e pensar no que é melhor para todo mundo. Ele é um signo daquelas 3 palavras da França, como chama? Me ajudem. Fraternidade, aqueles 3, esqueci completamente agora. Mas a questão do fraterno, do universal, do humanitário vai começar a ficar muito forte a partir do ano que vem. E não tem como eu imaginar como astróloga que o espelho, porque o Trump não vibra nisso, né? Então, que o espelho ia ser esse, sabe? De que ia ter um Trump diferentão. Não conseguia ver isso, tá? Então foi por isso que eu palpitei que o Biden ia ganhar. Então aqui eu não tô nem falando dos meus afetos ou desafetos em relação a isso, porque o que acontece? É óbvio que vocês devem imaginar a minha posição em relação a isso. Eu sou uma pessoa que é totalmente a favor da proteção ambiental, de uma sociedade que é amparada na empatia, no bem-estar social, que as pessoas possam, todo mundo... Porque Aquário é de todo mundo ser igual, gente. Eu tenho muito Aquário no meu mapa, então assim, todo mundo é igual,
tá? Ninguém é diferente. Então os políticos que vão assumir a partir de agora e as pessoas que vão ficar mais famosas a partir de agora serão as pessoas que estão conectadas com essa energia de aquário. Porém, isso eu não estou dizendo aqui, nossa, ele veio salvar o mundo, vai. Meu, esquece isso, pelo amor de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, assim, que eu acho que é muito importante. As pessoas, e Aquário vai chamar isso, né, precisam desenvolver senso crítico, tá? Não existe Messias. A gente quer que alguém venha nos salvar, que venha um político, que venha um ser divino, que venha o novo Buda, o novo Jesus, o novo não sei o quê. O ser humano precisa parar de buscar isso. A gente busca isso nos relacionamentos, a gente busca isso ao parir um filho, a gente busca isso no emprego, a gente quer um grande pai, a gente quer um salvador. Para com isso, pelo amor de Deus. E Aquário pede esse rompimento, né? Dizem que a gente tá, né? Isso não tem consenso, tá? Saindo da era de peixes, entrando na era de aquário. E pode ser que agora isso seja visto com mais força. Essa é uma coisa de transição, tá? Não existe assim a data. Tem muita gente que fala, é agora, é lá, não sei o quê. Não existe consenso, mas isso já vem acontecendo. Então, pegando esse gancho, a era de peixes era o foco no messianismo. Foi quando surgiu, né? Buda, Jesus, enfim. Agora a gente passa muito, culpa católica, agora a gente começa a passar para essa energia de tecnologia, já estamos nisso completamente, e essa coisa do bem-estar social vir à frente do bem-estar individual. Então isso vai ser o tema, tá? De agora em diante, não tem como fugir disso. E Aquário não curte gente especial, tá? O Aquário não curte essa coisa de um reinado, de alguém que é Leão, que é o oposto, entende? Então, todos os políticos que podem ficar muito famosos a partir de agora, de pessoas, são aquelas pessoas que têm esse olhar mais, não quero ser famoso, o importante é eu ajudar a nação, entende? Então é isso que vai ficar mais brilhoso, vamos dizer assim. As pessoas vão brilhar o olho a partir de agora para esse lado mais científico. E quando que isso começou a acontecer? Foi um dado que eu percebi bem claro esse ano, tá? O Bolsonaro, vou dar esse exemplo, tá? Por favor, gente, eu não quero treta aqui embaixo, tá? É por isso que eu evito falar de política, porque enche meu saco esses comentários, assim, de começa a brigar no meu negócio aqui. Ai, não tenho paciência. Olha só, eu fui pesquisar isso, tá? O Bolsonaro começou a cair nas pesquisas quando Saturno entrou em Aquário esse ano, tá? Que foi ali no meio de março até o finalzinho de junho, porque ele voltou para Capricórnio em 1º de julho, tá? Então, nesse período que foi aí, abril, maio, junho, para generalizar, a popularidade dele caiu muito forte por causa do coronavírus e tal, a gente sabe. Só que isso é muito interessante, que quando o Saturno voltou para Capricórnio, a popularidade dele subiu. Por que eu tô falando isso? Capricórnio é tudo que estava muito forte nos últimos anos. Por isso que era óbvio que o Bolsonaro ia ganhar, era óbvio que pessoas como Trump e tal, iam estar famosos por causa da energia conservadora que estava. Só que tudo indo para Aquário agora faz com que essas figuras já não estejam refletidas pela energia astrológica. Então foi tão engraçado que aí a popularidade dele cai quando entra em Aquário, só que quando ele volta para Capricórnio, a popularidade dele volta, porque claro, Saturno volta para Capricórnio. Só que Saturno e Júpiter vão para Aquário a partir do ano que vem. Então vai existir, né, uma energia de precisar se adaptar, a energia vai mudar, tá? Então isso eu achei bastante interessante. Eu não tenho mais tempo, vai acabar eu tinha tanta coisa para falar, eu vou precisar gravar um vídeo mais pra frente para falar sobre tudo isso, mas era isso que eu queria dizer, sabe? Que a gente consiga entender que pessoas são pessoas e elas sempre vão ser complexas, que não existe um salvador, nem Biden, nem Bolsonaro, nem ninguém. Cada um tem um lado, apesar de que a gente simpatiza mais com um ou mais com o outro, mas que a gente consiga fazer esse discernimento e aprender o senso crítico que Aquário chama tanto pra gente fazer.
Amados, ótima semana. Eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!